Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder um pouco sobre uma pergunta muito comum aqui no consultório, pela maioria das mães que tem dúvida em relação a quando começar a busca pela indicação ortodôntica do filho. Eu gosto sempre de relatar assim, que o quanto mais cedo possível, melhor. A gente vai estar favorecendo um diagnóstico precoce, né? E a gente vai poder intervir o mais cedo possível. Em torno dos 3 anos de idade, apesar de parecer muito cedo, a gente já consegue analisar hábitos que podem vir a influenciar na mordida e no desenvolvimento craniofacial do nosso pequeno. Então, a partir dos 3, eu gosto já de avaliar eles para direcionar para uma melhor solução. A partir dos 6, que é quando a gente tem uma questão, toda a dentição de leite está completa e começa as trocas para os permanentes, aí seria uma indicação mais universal. Então, nessa hora, a gente já consegue avaliar faltas de espaço, mordidas abertas, cruzadas. Então, toda a questão que nos atrapalha um pouquinho a troca, né? Então, tá vindo um dente novo, um dente permanente, e se ele tem falta de espaço, vai começar a definir toda a questão de apinhamento e tudo que vai tornar um pouco mais difícil mais adiante para um tratamento. Então, a gente sempre preza pelo diagnóstico precoce e pela intervenção quando necessária, né, claro, para facilitar o tratamento ortodôntico no futuro. Então, seja ele que a gente possa usar alinhadores invisíveis como o Invisalign ou aparelhos de disjunção, que a gente é muito conhecido hoje em dia, é chamado RAS ou Hirax, nomes técnicos, mas a gente já consegue interceder nessa fase para também preparar ao final dessa dentadura mista que a gente chama. Quando ao final do término da troca, aí sim a gente pode fazer um tratamento direcionado mais dentariamente. Normalmente o paciente chega no consultório e quando a gente detecta uma possível situação em que a gente tenha que intervir, normalmente eu faço um planejamento aqui no consultório, a gente faz alguns exames dentro do consultório e fora do consultório também para confirmar esse diagnóstico e aí sim direcionar para um melhor aparelho ou para uma melhor situação. Muito comum, a gente precisa de outros profissionais como otorrino, né, médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogas também muito importantes para a gente otimizar e reorganizar essa disfunção que a gente possa ter encontrado na consulta. Na grande maioria das vezes, esse é o público que aceita mais fácil, né, os tratamentos. Tem aquela questão lúdica, né, do uso do aparelho, a maioria fica ansioso porque quer colocar. Tudo bem direcionado, eles aceitam super bem. A dor, né, que seria uma das preocupações dos pais, é muito baixa nessa fase, então as intervenções são suaves, os pacientes recebem muito bem. Então é um público bem gostoso de trabalhar no consultório, é bem gratificante, assim. A previsão de durabilidade do tratamento varia muito conforme o caso ou a complexidade do que a gente tem que tratar. Então, se a gente tem casos que a gente só acompanha, né, vai fazendo o acompanhamento a cada 6 meses, dependendo da fase do paciente. E se a gente tem que abordar o tratamento, normalmente esses tratamentos são feitos em fases, são tratamentos breves, mas curtos, direcionados exatamente para resolver o problema. Depois disso, quando a gente de fato entra com o tratamento ortodôntico aos 12 anos de idade, né, que a gente é aquele mais comum, que são os brackets ou os alinhadores invisíveis, aí o tratamento ele se estende um pouquinho, mas em torno de 1 ano e meio, 2 anos é uma média bastante comum. Então tem várias fases dessa questão ortodôntica que, dependendo do estágio em que a gente consegue interceptar, a gente vai ter mais facilidade ou mais dificuldades no resultado final. Então, sempre tratando antes, a gente, ou avaliando, né, e prevenindo essas questões posteriores, a gente consegue facilitar muito o tratamento ao final. Então, essa é a minha dica. Quanto antes, levem os seus pequenos no ortodontista. Normalmente, o odontopediatra é o que faz a indicação, mas se
porventura tem alguma dúvida em relação a essa questão de posição dentária, pode procurar o ortodontista, que estamos aptos já a começar pelo menos para direcionar para um futuro melhor.